quem não se tornar como esta criança não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Jesus está repetindo aqui essa bem-aventurança. O que significa uma palavra pobre de espírito? É aquela pessoa que está com a alma vazia do mundo, é aquela pessoa que não tem orgulho, que não tem arrogância, que não tem soberba, é igual uma criança, irmão. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer que você seja assim. O Senhor Jesus te deu o Espírito Santo para você viver isso igual uma criança. Se alguém te bater na sua face direita, oferece a esquerda. Aleluia, não guardar raiva nem mágoa. Você não lembra como é que as crianças fazem? Eu lembro do meu filho, eu fiquei 40 anos hoje. Eles brincavam com os meninos lá de culto, e Alexandre era o pastorzinho deles. Alexandre era o pastor. Daí a pouco o André, a Cristiane e os demais primos brincavam com o pastor lá, porque o pastor também era errado. Não é assim. Daí a pouco o André vinha e batia o Alexandre, porque o Alexandre fez errado. Mas 5 minutos depois, estavam os dois juntos brincando de novo, com outra coisa, com outro brinquedo. Amém? E eu ficava só observando aquilo. Isto é criança. Amém, irmão? Mesmo que você se enraiveceu, mesmo que você passou por um momento de agrura na sua vida, mas levante a cabeça, olha para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse, irmão? É o choro de raiva? É o choro de perca? É o choro de derrota? Não. Que choro é esse? É combater o orgulho, a arrogância. Aqui, ó. É o choro, não é um choro natural, mas sim um choro espiritual. É um choro de quebrantamento de coração. Você não vê quando a pessoa aceita Jesus em lágrimas? É esse choro. Nós temos que chorar esse choro todo dia, pastor. Agora tem gente que chora de remorso, tem gente que chora de raiva, tem gente que chora porque ele foi derrotado, tem gente que chora porque o time dele perdeu, tem gente que chora porque o time dele ganhou, tem gente que chora por um monte de coisa, mas nunca chora de arrependimento, nunca chora o choro espiritual, só chora o choro espiritual aquele que nasceu de novo. Quem pode dar glória a Deus? Amém? Se você nasceu de novo, você vai chorar esse choro. Tem uma irmã que ela fala assim comigo assim: Pedro, hoje foi Santa Ceia, ontem foi Santa Ceia. Quando eu peguei o cálice, eu chorei demais. Chorei demais. Mas ela não chorou porque pecou, ela não chorou porque tem hora de alguém, não. Ela chorou porque ela olhou para aquele cálice e falou assim: eu não sou digno, isso é o sangue de Jesus Cristo que derramou por mim, e eu sou pecador, e eu preciso chorar na presença de Deus e reconhecer que eu sou pó e cinza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Santa Ceia não é natural, pastor. A Santa Ceia não é um ritual natural da igreja, não. A Santa Ceia é um dia, uma hora, é um momento de nós reconhecermos o sacrifício de Cristo, que Ele é soberano, mas morreu por nós, que Ele é eterno e morreu por pecador. Amém? Então nós temos que reconhecer isso. Isso é choro de arrependimento, choro de quebrantamento de espírito. É isso, bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. O Senhor vai te abraçar se você fizer isso. Aleluia! Meu filho, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Glória a Deus. Aleluia.
O Senhor nos gerou no choro. O Senhor nos gerou no arrependimento. O Senhor nos gerou no reconhecimento que somos frágeis. O Senhor nos gerou no reconhecimento que somos pecadores. O Senhor nos gerou no reconhecimento que nós não tínhamos possibilidade de ser salvos por nós mesmos. Aleluia! Mas nós fomos salvos através da graça de Jesus Cristo. É por isso que nós choramos todo momento que a gente reconhece que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você não viu como é que os brabão morrem logo? Tem um ditado lá em Minas que fala assim, ó: enquanto eu corro, minha mãe tem filho. Quer dizer, se eu enfrentar uma briga, eu posso morrer, mas se eu correr, eu continuo vivo. Amém? Amém? Mas não é correr por covardia, não é isso, não é isso. Os mansos, quer dizer, quando a pessoa vem, você fala assim: calma, rapaz, não é para isso. Não, mas não é para isso, rapaz, calma. Isso aí passa. A perca você recupera. O carro que foi batido, não foi assim, pastor, que um irmão aqui que trabalha com Uber e falou que alguém bateu no carro dele, que era uma pessoa endemoniada? Não é? Olha. Então é isso, irmão. Então o mundo está nos demônios, o demônio governa o mundo, irmão. Aleluia. Mas nós que somos salvos, irmão, nós não somos endemoniados. Aleluia. Nós fomos lavados, redimidos com o sangue de Jesus. Quando vem o endemoniado por cima de nós somos maior que ele, amém? Nós somos maior que ele, nós somos maior que ele, por isso nós somos mansos, aleluia. Golias não era brabão, Golias não era no meio de toda arrogância por cima de Davi. Davi não foi com nenhuma raiva para cima dele. Davi só disse assim: tu vem a mim com varapau, tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo, mas eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que é isso? Ser manso. Os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Nós precisamos, irmão, ser mansos. Não é qualidade natural a mansidão, irmão, não é. Mas é uma qualidade espiritual. E nem fraqueza, e nem covardia, nem paz em qualquer preço. A mansidão é um fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Tem uma pessoa que eles contam umas anedotas. Eles falam que um homem batia em todo mundo lá no interior. Aí aquele homem aceitou Jesus como Salvador. E aquelas pessoas que apanharam dele anteriormente encontraram com ele num lugar lá e falaram assim: agora nós vamos contar, você é crente, você não vai precisar bater agora, você não bate em nós, agora nós vamos bater em você. Ele falou assim: antes de vocês me baterem, deixa eu fazer uma oração. Aí ele ajoelhou no chão, levantou a mão para o céu. Isso é mansidão. Ele falou assim: Jesus, antes de conhecer o Senhor, eu bati nesses homens tudinho. Mas não deixa eu levantar daqui com a mesma ira, não, Jesus. Na frente deles, se o Senhor aplacar o meu coração, ninguém vai encostar a mão em mim, todo mundo vai embora livre. Mas se eles encostar a mão em mim, Jesus, me ajuda, que eu vou bater em todos de novo. Usou essa oração. Quando ele olhou, não tinha mais ninguém perto dele. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele fez uma oração para mostrar para eles que ninguém é covarde, que nós não somos fracos, mas nós temos Jesus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que venha a raiva, a ira, não é, irmão? Nós temos que permanecer debaixo da humildade e da mansidão. Amém? Nós não podemos, uma mansidão é fruto do Espírito, é ser longânimo, paciente. Os méritos foram, os mártires foram os mansos, porém não débil. Os mártires
foram mansos e não bobão. Vocês vão entendendo? Eles morreram na arena, morreram a espada, morreram rasgado no meio, morreram cerrado no meio, morreram decapitado, morreram esfolado vivo, mas morreram como heróis, morreram como mártires. Aleluia! Não é porque eles eram covardes, não, é porque eles não precisavam lutar com a força do braço. Louvado seja o nome de Jesus. E ele já tinha nascido de novo. E quem nasceu de novo pode morrer a qualquer momento por causa do Mestre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Tem as referências bíblicas, Mateus 11, 28, 1 Pedro 2, 23 e 24. Nós vamos ver, irmão, coisa de casa isso. Isso é muito interessante. Bem-aventurados que têm fome de justiça e sede. Mateus capítulo 5, versículo 6. É o desejo do santo. É o desejo do santo. Nós temos santidade. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Não é fome e sede de bênção e felicidade, mas é fome e sede de ser livre do pecado e dos desejos de pecado. Quando alguém põe a felicidade acima da justiça ou santidade, ele está condenado ao fracasso. Quando alguém coloca a felicidade acima de qualquer custo, ele está fadado ao fracasso. Aleluia! Felicidade, irmão, não é a qualquer custo, a força do braço. Felicidade é um estado de espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma ilustração: como ir ao médico e esse tratar a dor e não a causa. Amém? Eu preciso ser feliz. Mas para eu ser feliz, pastor Itamar, eu preciso viver. Aleluia. A fome e a sede, aleluia, de justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu não quiser, se eu não tiver sede e não tiver fome, aleluia, eu não vou conseguir ser feliz. Amém? Qual é a razão qual a razão da miséria e da dor do mundo? Lamentações capítulo 3, versículo 39. Do que se queixa o homem? De que os homens se queixam? Você não vê como é que o homem está aí no mundo, pastor? Queixando de tudo, mas eles que plantaram. Eles falam que a esposa deles não presta, porque eles plantaram. Eles falam que os filhos não prestam, porque eles plantaram. Eles falam que eles têm uma vida de miséria, miserável, porque eles plantaram isso. Eles lamentam das suas próprias fraquezas espirituais, dos seus pecados, das suas rebeldias, das suas vidas de escravidão. Ter fome e sede de justiça, irmão, é ter desejo de ser santo. Entenderam agora? Fome e sede. Sim. Quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Quanto mais eu canto, mais eu quero cantar. Tem hora que eu pego a Bíblia em casa e eu começo a ler a palavra de Deus. Eu falo assim: eu vou ler o livro de Salmos esse mês, ou esta semana, e eu começo a ler. Quando eu chego no Salmo 40, aleluia, me dá uma crise de choro. Não sabe por que é isso, irmão? A palavra de Deus começa a entrar no meu coração e começa a fazer de mim, aleluia, algo novo em mim, criar algo novo em mim. Eu começo a entender a razão porque eu sou um homem pecador e porque Deus é grandiosíssimo. Aleluia. Quando chega no Salmo 51, vê ali as orações do salmista Davi, a gente vê também que a gente era nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando a gente começa a entender que Deus é soberano, é eterno, é glorioso. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos limpando todo dia, nos purificando todo dia, nos dando alegria todo dia, nos dando paz todo dia, nos dando alegria todo dia, nos ensinando todo dia. A palavra de Deus é responsável por isso. Isso é fome e sede. Tem pessoas que não leem mais a Bíblia. Por que você não lê
buscou as bolotas, estava morrendo de fome. O que ele fez? Buscou o Pai. Amém? Buscou o Pai. Longe do Pai eu não tenho segurança. Amém. Isso é fome. Longe do Pai eu não tenho alegria. Isso é fome. Longe da igreja eu fico triste. Isso é fome. Aleluia. Tem uma irmã que falou assim, falou com outra irmã essa semana: olha, se eu ficar em casa, se eu não for para a igreja, eu me desvio. Sabe o que a irmã falou para ela? Então você está apegada em pastor, em igreja, não é em Cristo. Aí eu mandei um áudio para ela: tu está certa, porque se eu ficar fora da igreja também, eu vou me desviar também. Porque a Bíblia diz que não é costume da igreja de Deus. Nós não temos esse costume de ficar fora da igreja, e nem tampouco a igreja de Deus. Se você ficar longe da igreja, irmão, você dá lugar ao capeta. Se você ficar longe da igreja, você dá lugar às guloseimas desse mundo, e você vai se enfadar com as coisas do mundo, e não vai ter fome de Deus nunca mais, e você vai desviar. Quando você perceber, você já está no mundo, comendo as bolotas dos porcos e falando que é crente para todo mundo. E não é. Os desigrejados estão todos desviados. Eu provo na palavra de Deus. Tudo comendo bolota de porcos, e ainda questionando com santa, questionando com a igreja, questionando contra o dízimo, questionando contra a oferta, questionando contra os que congregam. Aleluia. Esse povo são todos filhos do capeta e não querem. Está assim de crente aí, buzinando no nosso ouvido, falando que é besteira vir na igreja. É por isso que a igreja fica vazia, porque tem gente buzinando no ouvido de jovens, de mulheres, de homens, e é bobagem, rapaz. Pastor não vai salvar, não vai mesmo, mas o crente salvo, ele é pastoreado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória. Isso é fome. Irmão, se eu ficar um dia fora da casa de Deus, eu tenho vontade de estar no outro dia, porque eu tenho fome de estar na presença de Deus. Talvez o cante de uma criança, um salmo que alguém lê, aquilo for o suficiente para a minha alma naquela noite. Eu vou para casa regozijando alegria. Sabe o que é isso? Fome e sede de justiça. Louvado seja Deus. Qual é a fome? A experiência do salmista, Salmo 42, versículo 1 a 3. Quando ele fala assim: assim como o cervo brama pela correnteza das águas, assim, Senhor, sou eu que tenho necessidade de ti. Aleluia. Um certo sábado, um grande líder, mestre, ele pegou o seu aluno, que era um aluno de artes marciais. Ele lutou com ele estava bem cansado fora. Ele pegou e falou assim: Deus não existe. Falou para o mestre. O mestre pegou ele e falou assim: eu vou te provar que Deus existe. E ele estava cansado, eufórico, saiu da alma pela boca. Ele pegou aquele aluno e colocou a cabeça dele na água e deixou por 3 minutos. Um homem cansado, fadigado, ofegante, 3 minutos sem respirar. Quando o mestre percebeu que ele já estava morrendo, esticando assim, as mãos, aí ele tirou ele para fora e falou para ele assim: o que você mais queria quando estava com a cabeça dentro da água? Ele disse: oxigênio. Aí ele olhou para ele e falou assim: Deus é o nosso oxigênio. Sem Deus não existe vida. Aleluia. Deus existe.
porque Ele criou o oxigênio para você viver. Isso é fome de oxigênio. Irmãos, Deus quer que a gente compreenda essas coisas. Ter fome é colocar-se à posição de poder alcançá-lo. Não posso dar o luxo de desperdiçar a minha oportunidade. Eu vou aproveitar. O salmista disse: mais vale um dia nos seus atos do que 1000 da outra parte. Isso é fome de Deus. Vocês podem oferecer o que vocês quiserem, é fome de Deus. Eu aprendi, pastor, na Assembleia de Deus de 1977 para cá, que a gente não pode trocar o culto de Santa Ceia por nada. Nada. A minha irmã casou, não foi eu? Eu fui para a ceia, depois vou na festa, mas eu vou na ceia. Mas os crentes, irmão, já param de congregar a semana toda, só porque o primo vai casar. Sabe o que é isso? Estamos cheios. Não tem fome de Deus. Porque se tivesse fome de Deus, o casamento, ou o noivado, ou aquele momento de festa seria postergado. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? A gente troca as coisas de Deus, pastor, por qualquer coisa banal, por uma viagem que não tem nem significado. A gente troca. Eu não vou, não, pastor, não, olha, é feriado, eu vou viajar para a praia. A praia não vai sair de lá nunca. Aleluia, aleluia. Mas o culto, será que você vai ter outro? Amém? A ceia, será que você vai ter outra Santa Ceia? A praia, você, se chegar o mês que vem, vai estar lá. Se for no inverno, vai estar lá. Se for no verão, vai estar lá. E Deus vai lhe dar uma oportunidade para você ir à praia, com a sua família, com os seus entes queridos, e ainda dar glória a Deus na praia. Sabe por quê? Porque você se encheu de Deus e agora você pode ir para lá adorar o nome de Jesus. Quando vê a onda batendo na praia, você dá glória a Deus, porque é a natureza de Deus. Amém? Amém? Então, não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Irmão, nós somos o avivamento. O avivamento, quando a igreja percebe, pastor, que ensina o avivamento, é quando lê o jornal. É mais fácil que ler a Bíblia. Quando que eu preciso de um avivamento? É quando o capítulo de novela é superior ao culto de doutrina. Quando que eu preciso de um avivamento? É quando o passeio no shopping substitui o culto de quinta-feira. Quando que eu preciso de um avivamento? É quando um casamento de um amigo substitui o culto de Santa Ceia. Eu preciso de um avivamento porque eu estou desviado dentro da casa de Deus. Isso é verdade, nua e crua. Entendeu o que é fome de Deus? Fome de Deus é isso. Não deixa de congregar por nada. Faça a obra do Senhor. Uma das evidências que temos esta fome e sede de ser santo é quando buscamos evitar o pecado, em todas as suas nos possa enfraquecer espiritualmente. Quando tendo como nosso maior alvo viver para a glória de Deus. Irmãos, nós temos que ser crente, não ser mestiço. O que é ser mestiço? É um pouco crente e um pouco ímpio. Nós temos que ser crente de verdade. Lá no céu não vai entrar ninguém com a cara de santo e com a mão de ímpio. Não. Lá no céu não vai entrar ninguém com o coração de santo, mas o pé dele é de ímpio. Não vai entrar. Porque o seu corpo tem que ser transformado todo. Amém? Bem-aventurados misericordiosos é ter compaixão para com os outros. Isso é misericórdia. Eu vou colocar um miserável no meu coração. É uma palavra
grega, misericórdia. Miser é uma frase. Eu vou colocar um miserável no meu coração. Miserável, córdia, coração. Eu preciso. Eu não devo amar só aqueles que estão à minha volta. Eu não preciso amar só aqueles que são meus amigos. Jesus falou que os ímpios já fazem isso. Eu tenho que amar o meu inimigo e orar pelos que me perseguem. É o que o Senhor disse. Misericórdia é um atributo divino, não é um atributo humano. O que é um atributo? É algo que Deus tem por excelência e Ele dá a você. Existem atributos de Deus que são atributos morais. Os atributos morais Deus lhe dá, amém? Por exemplo, justiça é um atributo moral. Eu tenho que ser justo, amém? Aí tem um atributo santo. A Bíblia diz que o Senhor é santo, amém? Mas Ele também dá para você também atributo de ser santo. E o Senhor, Ele é eterno, é um atributo de eternidade, e Ele também dá a você também esse atributo de eternidade. Você tem princípio, mas você não tem fim. Quem pode dar glória a Deus aí, amém? Você não terá fim, irmão. Você não tem fim. Você é eterno. Quem pode entender essas coisas, amém, irmão? E esse atributo de Deus, irmão, esse atributo divino é a misericórdia, a compaixão. Isso é de Deus. É Deus que deu para você. Não é um dom natural. O que significa ser um homem bondoso? É o senso de compaixão, ainda que os outros não mereçam. Isso é graça. O que é graça? O que é graça? É a mesma compaixão de Deus, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Isso é graça, amém? Um jovem, ele dava aula para os adolescentes e crianças de uma igreja, e aquele adolescente faltou na escola dominical, e ele começou a falar mal do professor, que não ia mais lá, porque o professor. Um dia o professor percebeu que já fazia 4 aulas que ele não vinha. O professor falou para os alunos assim: vocês conhecem o aluno tal? Conhecemos, só que ele está falando mal do senhor lá na vila. Ele foi lá na loja e comprou um terno para aquele menino e foi visitá-lo. Chegou lá, aquele menino deu uma pedrada no professor. O sangue começou a correr na sua face, e ele chamou o menino e falou assim: eu vim lhe trazer esse presente. Entregou para ele. Aí quando o menino abriu, ele viu que era um terno, e ele não tinha um terno. Ele olhou para o professor e falou assim: por que você está dando esse terno? Eu não mereço esse terno. Ele olhou para o aluno e falou assim: eu sei que você não merece, mas eu estou te dando. Eu sou seu amigo. Sabe o que é isso? Graça. Graça. Eu não mereço a salvação, mas Deus me deu. Então, o presente que Deus me deu, a salvação, é uma dádiva de Deus, é uma misericórdia de Deus. Misericórdia é um fruto que não causa salvação, irmão. Misericórdia, se você for olhar os espíritos, o pastor perguntou assim: quem é a religião verdadeira? O Tiago está falando ainda da misericórdia, de usar, de ir nas viúvas, cuidar dos órfãos, mas isso não salva. Vocês vão entender? Eu dar esmola não salva, eu ser dizimista não salva, eu orar todo dia não salva, eu ir para o monte todo dia também não salva, eu deixar de comer
orar, eu devo jejuar, eu devo me batizar, eu devo ir para o monte, eu devo passar a noite em vigília, eu devo jejuar e consagrar minha vida. É uma obrigação minha. Aleluia! Tem muita gente que faz tudo isso e ainda vai para o inferno. Sabe por quê? Porque não reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e nem aceitou. Amém? Então nada disso salva. O que salva é Jesus. Então a misericórdia não salva, mas o salvo tem que ter misericórdia. Os irmãos entenderam? Amém? Assim, pela maneira que perdoa o irmão, revela-se que nós recebemos o perdão do alto. O que a Bíblia diz? Se você não perdoar o vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará. É um mandamento que eu tenho que fazer primeiro, para depois Deus fazer. Tudo Deus faz primeiro para mim, mas o perdão eu tenho que fazer primeiro, para depois Deus fazer comigo. Amém? Vamos imaginar que estamos nós de joelho diante de Deus, arrependidos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Ali nos lembramos que um determinado irmão nos ofendeu. Tanta referência bíblica. O que você tem que fazer? Você tem que levantar a oração e ir lá pedir perdão. Mas foi ele que ofendeu a mim. Mas é você que tem que pedir perdão. Amém? Amém? É isso que a Bíblia ensina. Levanta e vai lá, pede perdão. Depois você continua a sua oração, porque senão a sua oração não vai ser ouvida. Aconteceu uma vigília no Taboão em 1978. Eu era menino. 1978. Pastor José Marques Sobrinho era o pastor presidente. Já adora meu Senhor. E era uma vigília, irmão. Nós saímos de Piraporinha e ia para o Taboão a pé. 30, 40, 50 jovens a pé. Hoje, 5 jovens não querem ir ali no como é que chama? No horário a pé. Não quer, porque é muito longe. Isso aqui para nós era café pequeno. Naquela época. Entendeu? Nós tínhamos fome. Fome de Deus. Nós saímos daqui ia para Vila Moraes. Orar a pé. Não tinha ônibus naquela época. Não tinha metrô. Não tinha trólebus. Não tinha nada disso. Era os poeirinhos que tinha aqui. Não tinha ônibus que ia para lugar nenhum. Nós tínhamos que ir a pé. Nós íamos para o Rugimão a pé. Nós íamos para São Bernardo a pé. Porque não tinha ônibus. Tinha ônibus, mas havia lá de uma hora. Então a gente ia andando, todo mundo andando, cantando, entendeu? Falando de Jesus na rua. E um dia nós chegamos naquela vigília, estava pesada a vigília, super lotada, aquele tempo do Taboão, não era daquele tamanho, era bem menorzinho. De repente saiu uma irmã de lá no meio do coral, foi lá e pregou uma palavra profética, pastor José Marques Sobrinho, que ele tinha que perdoar o irmão naquela noite. Quem está na direção da vigília? Pastor José Marques Sobrinho. Ele saiu de lá do púlpito, porque ele percebeu que o irmão magoou-se com ele com alguma coisa. Ele lembrou na hora que quando Deus fala, Deus tem a receita. Amém? Amém? Deus tem um sintoma, Deus tem a receita, Deus tem o remédio e Deus tem a cura. Amém? Então ele chegou, ele saiu do lugar dele, pastor presidente, saiu do lugar dele, foi lá na porta e chamou: vem aqui. Aí veio um homem Bezerra, João Bezerra, um homem bem branquinho. Eu quero te dar um abraço. Quando o pastor José Marques Sobrinho abraçou ele e pediu perdão bem baixinho no ouvido dele, Jesus já começou a batizar com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que é isso? Fome de Deus. Mas o homem, irmãos, ele é tão cru hoje que ele não sensibiliza, nem se Deus falar, ele não faz. Aleluia. Por quê? Porque não deu lugar para a palavra de Deus.
só? É uma pergunta. E sinto desejo de ir a um só? Quer dizer, eu preciso orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. A bem-aventurança, vamos lá, irmão, já é 21 horas. Bem-aventurança, os pobres de espírito, porque os tais combate o orgulho e tem a alma vazia em si mesmo. Bem-aventurados que choram, não é choro natural, mas é de quebrantamento. Tem as referências bíblicas. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É ser longânimo e paciente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles desejam ser santo. Está aí a referência. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a ter compaixão para com os outros. Bem-aventurados limpos de coração, os íntegros, livres de falsidade. Ver a Deus, é nisto se considera o cristianismo, e leva o homem à presença de Deus por meio de Cristo. Ver a Deus é ser consciente, irmãos, consiste-se ao cristianismo em levar o homem na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é ver a Deus. Aleluia. Quem viu Deus? Ninguém, mas você vai ver. Você vai ser mais privilegiado que Abraão, do que Isaac, que Jacó, do que Moisés. Você não vai ver só a glória, você vai entrar no céu e vai ver Jesus. Amém? Os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração, aleluia, de coração, coração limpo, refere-se ao homem interior. Jesus Cristo e Jesus criticou os fariseus por limparem o exterior e esqueceram do propósito interior. Vocês lavam a mão para comer, mas vocês esquecem que é mais importante. Vocês são igual sepulcro caiado. Quem já foi no cemitério que viu uma lápide toda revestida de azulejo, de mármore e de, como é que chama esse piso novo que tem agora? Porcelanato, né? Mas abre aquele trem lá para ver como é que ela lembra. Assim também é o coração do homem que não tem a Deus. Louvado do ímpio, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O coração é o centro da personalidade do homem. Por isso que Jesus fala assim: me dá no teu coração, dá no teu coração, dá no teu coração. Não tem aquela doutrina que fala assim, ó, Deus só quer o coração? Está certo. Sabe que está certo? Jesus só quer o coração. Está certinho. Porque se o homem quer o coração com Jesus, a mão vai junto, o pé vai junto, até a roupa dele vai junto, o óculos vai junto, a família vai junto, os negócios vai junto, o dinheiro do dízimo vai junto, porque ele deu o coração. E o coração é o centro da sua vida, ou com Deus ou sem Deus. Por isso que Jesus pede o coração. Amém, irmão? Então esse coração limpo, Jesus está te pedindo nessa noite. O coração é o centro da personalidade. Veja a insensatez daqueles que combatem a santificação. Se o objetivo do cristianismo é levar o homem à presença de Deus, o pecado constitui-se um grande impedimento. Só a santificação permite a aproximação do sangue da cruz. Só a santificação permite a aproximação pelo sangue da cruz do Calvário. Amém? Mateus 15, 19, Mateus 5, 27 e Provérbios 4, 23. Seja a insensatez, veja a insensatez daquele que combate a santidade. Amém? Isso é muito cruel, aqueles que combatem. Ah, você é crente, não, você sabe, não. Deus é santo. A santidade é um atributo de Deus, não é atributo de louvor. Deus é santo. E como a Bíblia diz? Sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Deus é santo. O atributo pelo qual o Senhor Deus queria especialmente ser conhecido
o lugar santo e o santo dos santos, dando a característica do homem que quando ele está no mundo, que ele vem para a igreja, ele entra no pátio. Quando ele aceita Jesus e que começa a tomar a Santa Ceia, ele começa a entrar já nos atos do Senhor, aleluia. Ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a louvar, cantar, glorificar o Senhor, mas ele ainda está nos átrios. Mas quando ele busca a santidade, ele entra no santo dos santos, amém? Deus enfatiza a santidade na aproximação, nos limita demarcados, olha isso aqui, ó, nos limita demarcados sinais. O que Deus fez lá? Deus disse assim, ó, não suba no monte e nem toque no monte, porque aquele que subir ou tocar no monte vai morrer, porque o monte fumegava. Então Deus colocou um limite na divisão de quê? Do tabernáculo. É o que eu falei aqui. Deus colocou os 3 lugares do tabernáculo nas visões pessoais. Olha quantas referências tem aqui. Deus, ele quer que você seja santo. O pecado separou o homem da presença de Deus. Existe um abismo entre Deus e o homem pecador. Toda aproximação só se realiza através do sangue de Jesus. Se o homem não aceitar Jesus como seu Salvador, pode esquecer. Não adianta ele abraçar Maria, nem Aparecida, nem São Jorge, nem São Cipriano, nem Escarabaca. Nada vai nos unir a Deus. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Amém? A santidade, o perdão, a alegria, o avivamento vem através de Cristo da cruz, vem através da revelação da palavra, vem através do poder genuíno do Espírito Santo, que nos faça entender acerca da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem não existe lugar para o homem a não ser aos pés do Senhor Jesus. O pecado precisa ser coberto antes que possa ser estabelecida a comunhão com Deus. O pecador, aleluia, Deus é de Deus o pecador. O pecado tem que ser coberto com o sangue de Jesus, arrancado pela palavra de Deus, limpa, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais santo você fica. Irmãos, se você for na sua casa hoje e pegar uma lâmpada, uma lamparina, acender lá no canto da sua casa, e você começar a se aproximar daquela lâmpada, quando você está longe daquela lâmpada, a sua sombra é bem pequenininha, mas quando você começa a chegar perto daquela lâmpada, a sua sombra começa a crescer. Essa sombra é a santidade. Essa sombra é a santidade. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais afundado no pecado você está. Mas quando você se aproxima de Deus, parece que você fica mais radiante, mais alegre, mais feliz. Aleluia. A Bíblia fala assim: aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor Jesus veio e tornou possível o acesso à presença de Deus. Só através de Jesus que nós temos a presença de Deus. A aproximação deve ser feita com toda a confiança e reverência santa. Eu não posso me aproximar de Deus com dúvida. Eu não posso ser, aleluia, duvidoso com respeito àquilo que Deus, aleluia, pode fazer através de Cristo na minha vida. Quando eu vou orar para uma pessoa, eu tenho com toda segurança, eu sei que Jesus vai curar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Humilhação, contribuição e confissão brota de uma alma que tem uma visão bíblica de santidade de Deus. Olhamos para a lição de Nadab e Abiú, e usa as coisas
deverão ser feitas de forma certa e falharão. O cumprimento de um deve de modo errado à altura da natureza do pecado. Amém? Meus irmãos, a avaliação final aqui, para os irmãos entenderem. Devemos viver na experiência de praticar a audiência com o grande Rei Jesus Cristo. Cuidamos que a nossa vida, para não desperdiçarmos tempo em uma coisa que não nos servirão daquela gloriosa ocasião. Não vamos perder tempo, irmãos, com as coisas deste mundo, mas nós vamos ganhar tempo com as coisas de Deus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Passou 10 minutinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos prosseguir caminhando até a chegada de varão perfeito, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? A gente sempre fala para os irmãos, quem não vem, perde. Ensinamento que pega você e leva para mais pertinho de Deus, né? É só caminhar. Vamos, Deus abençoe o pastor Pedro. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meus irmãos, quinta-feira estaremos aqui novamente, um culto na direção dos jovens. Vamos criar uma expectativa aí para os jovens. Quinta-feira, Senhor,